as pessoas têm a sensação que quando estão saindo de investimentos com risco para ir para renda fixa, elas estão saindo do risco. Mas não é verdade. Quando você está concentrando numa coisa só, você está aumentando o seu risco naquela coisa. Então, por exemplo, você estava falando da inflação. Se você pegar um CDB pré de 13%, e você se atochar disso, falar, cara, eu vou resgatar de tudo e botar só CDB pré de 13%. Se a inflação não cair, como a gente imagina que ano que vem caia para, sei lá, 5%, se a inflação continuar rodando a 8%, 9% e o juro precisar ser muito mais alto durante muito tempo, você se arrebentou inteiro. E é aquele ponto que aqui no Brasil, quando os juros começam a subir, você não sabe quando que ele vai parar, né? Isso, eu não tô nem falando que isso vai acontecer, eu estou falando o seguinte, que você está concentrando todo o seu risco em uma coisa. Se você está comprando NTNB, a mesma coisa. Quando você compra uma NTNB por, sei lá, 2026, e está pagando CDI, inflação mais 5,5%, a inflação projetada nesse período é 6%. Se por acaso o Brasil voltar a dar certo e a inflação rodar na meta de 3%, você vai perder 3% todo santo ano. Então, também, novamente, estou falando que isso vai acontecer. Não é isso, só falando que você está concentrando o seu risco, você não está diversificando. Você não está diminuindo o risco. E tem uma coisa e tem uma coisa que eu acredito na física, para todo mundo, acho que, cara, não existe, né, almoço grátis, todo mundo fala isso. Mas acho que tem um almoço grátis no mundo que é a diversificação. A diversificação é um almoço grátis, né? Ô Bruno, você falou uma coisa que eu acho interessante, que você falou da comparação que não ser justa, né? Quando o cara muda de classe, assim, né? Só que, desculpa, você está comparando passado com futuro. Você tem que comparar CDI mais... Sim, mas o investidor, ele não pensa tanto assim, né? Ele, na verdade, ele pensa, ele compara de onde ele saiu para onde ele chegou. Então, o que ele pensa é assim, eu vou sair de CDI mais 4 para chegar em 20%. Então, assim, ele está comparando o resultado de uma aplicação com o resultado de outra. Porque para o investidor o que importa é o dinheiro no bolso, né? Quem pensa tanto assim na comparação do benchmark é mais o gestor. Cara, sim, não. Porque, por exemplo, não deveria ser, né? Nesse caso. Porque o que é um fundo macro? Estou falando do meu, mas claro, todos são iguais. Fundo macro. Um fundo macro, ele deixa o dinheiro rendendo o CDI e a gente faz as nossas posições em derivativos. Então, a gente já larga da rentabilidade do CDI. O que a gente ganhar ou perder em derivativos vai adicionar ou subtrair daquilo. Então, a gente sempre vai largar do CDI. Então, por isso que a gente acaba benchmarkizando, né? O uso benchmark do CDI. Então, se a gente continuar ganhando CDI mais 4, significa que no futuro a gente vai ser muito melhor que esse CDB, por exemplo. Que não tem essa a diferença. Quando você está olhando do passado, você está olhando de uma Selic média que agora está subindo. Então, é só comparar as mesmas coisas. É a única questão. Tá. Mas, principalmente, a grande questão para mim é pegar a diversificação. Tá? Eu acho que... Pega, por exemplo, digamos que a gente passe por 2, 3 anos mais difíceis aí no Brasil. Que a gente cresça pouco, tem juros mais altos. A gente pode falar, a gente não falou de cenário macro ainda, mas é um cenário que eu acho bem razoável. Que parece um pouco, a gente já falou sobre isso, parece um pouco o que a gente viveu em 2013, 2014, grande parte de 2015. Cara, foram períodos que você estava na renda fixa, você perdeu dinheiro. Você estava na bolsa, você perdeu dinheiro. A bolsa caiu quase todo ano nesses anos, além do que você perdeu por não estar no CDI, né? Tem um custo de oportunidade. E se olhar as classes de ativos que foram bem, foram os fundos multimercados. E, novamente, não estamos falando nem dos fundos que eu geria na época, que eram os fundos da Axie. 2013 arrebentaram, 2014 foram ok, 2015 foram bem. Estou falando da classe de multimercado. Quando vocês olham os índices lá de hedge funds que existem no Brasil, as classes de multimercados foi super bem em 2013 e 2015. E se, por outro lado, a gente entrar num cenário super construtivo no Brasil, como foi a virada de 2016, a classe de multimercado foi muito bem em 2016 de novo. Porque você permite a virada de mão. Eu acho que existe um desconhecimento sobre o que faz o multimercado, na média das pessoas. E aí, nessa hora, você resgata tudo. É que eu acho que o mercado está ainda num amadurecimento, né? E o que a gente vivenciou nos últimos anos... Bom, a gente até trouxe esse dado num episódio recente, né? Hoje a gente tem cerca de 4 milhões de CPFs na Bolsa, só que desses 4, 3 milhões vieram depois de a partir de 2019. Ou seja, é uma galera que viveu só tempo bom na Bolsa, né? Teve, obviamente, a pandemia que afetou o mercado, mas o mercado voltou rapidamente. Então não dá nem para chamar de... Ainda são filhotes mesmo, né? Porque nem cresceram ainda, né? Eles estão ainda na fase de amadurecimento. Cara, e se você, você for mais longe, assim, se você olhar, o investimento, no geral, explodiu de 2016 para cá, que foi com fechamento de juros. Sim. Assim, você olha... Cara, entraram 300 bilhões de reais em FIA
sei lá, de 2018, 17 até final de 2019. A queda de juros gerou esse tipo de coisa. E como você falou, cara, tem uma ancoragem de que o que passou agora é sempre o que vai acontecer, né? Então, acho que as pessoas têm que olhar um pouco mais... Mas o ponto aí é que talvez as pessoas não sabiam... Todo mundo fala, você tem que entender o seu perfil de risco na hora de montar a carteira, né? Quanto que eu tenho que ter de renda fixa, quanto tem que ter de renda variável. Mas, poxa, no momento em que o cara, desde que ele entrou nessa piscina, né? Ele vê, nossa, mas quanto mais renda variável eu tiver, mais dinheiro eu ganho. Então, talvez as pessoas estão percebendo agora qual é o verdadeiro perfil de risco. Porque a gente só tem noção do quanto a gente aguenta perder quando a gente está perdendo. Não, é isso. Todo mundo quer volatilidade para cima, mas a hora que vem a volatilidade para baixo, toma um susto. E aí a pessoa percebe, poxa, talvez eu... O poxa não é bem a expressão, né? Talvez ele use outra coisa, mas aí ele percebe que talvez ele tinha muito mais renda variável Todo do que mundo teria. descobriu o perfil de risco de verdade em abril do ano passado. Né? Aí ele abraça aquele CDB 12% como se fosse uma caminha quente, assim, fica confortável, porque ele sabe que ele sabe quanto ele vai ganhar, sem saber, obviamente ele pode perder mais do que isso, né? Enfim, mas ele dá um conforto para ele. Talvez as pessoas estejam descobrindo isso. O mercado está muito quente, né? Foi muita gente que chegou agora na renda variável. Agora, eu só voltaria para o ponto de você estar concentrando o risco numa coisa só. Assim, cara, não é uma projeção, não é o meu cenário, mas é assim, novamente, como eu acho que o mundo é probabilístico, sempre você tem que pensar que existe a probabilidade de acontecer o evento que eu vou falar agora. Um ano antes da eleição da Argentina, na última que teve alguém que estava perdendo dinheiro na bolsa, que falou, cara, eu vou me abraçar na renda fixa aqui. Um argentino que falou, vou me abraçar na renda fixa, porque como é que é? Uma cama quentinha e tal, não sei o que. Esse cara perdeu o dinheiro todo, né? O dinheiro do cara foi pro espaço, porque ele ficou rendendo lá os 12% imaginário da Argentina, a inflação chegou a 60% ao ano, o dinheiro dele foi wipeout, os juros E não explodiu. é porque é argentino que a gente não vai ficar triste, né? Não. Tem que ficar triste. Mas, cara, é bom a gente pegar, por exemplo, que países emergentes, coisas bizarras acontecem. Olha a lira turca, né? Olha, ele já tá. Assim, olha o que faz você brincar com inflação num país. É isso que acontece. Assim, para quem não viu, assim, a moeda da Turquia desvalorizou 40% esse O ano. mercado fica sem chão, né? Não tem um piso ali, né? É um negócio assustador, assim. A desorganização completa do país.